Estamos de volta na unidade 2 da disciplina Microbiologia Clínica. Então, pegando aqui o gancho, continuando aqui falando sobre a história da parte clínica, né, da microbiologia, nós vamos entender na unidade 2 aqui quais as características funcionais, estruturais, né, dos micro-organismos. A gente precisa entender que a organização celular, um pouco do metabolismo, né, quando eles são patogênicos, a relação com o hospedeiro. Agora sim, a gente vai entrando aqui avançar um pouquinho mais nessa parte clínica, né? A parte clínica e do estudo, né? Então, você sabe que a estrutura e funções, né, das células microbiológicas, elas estão divididas aqui em dois grandes grupos, né? De acordo com a organização celular. Você provavelmente já estudou isso aí lá na biologia, e você deve ter visto que temos os grupos das células procariotas, né? E temos o grupo das células eucariotas, o qual nós humanos, né, nos encaixamos ali, certo? Porém, quando a gente fala de micro-organismo, a gente vai pensar nas procariotas, né, como bactérias, arqueias, né, que são os mais simples. Não tem núcleo, você já estudou isso talvez em farmacologia, você deve ter visto lá quando for falar de antibióticos, né, criação de antibióticos, funções do antibiótico, você deve ter visto lá que a gente tem que estudar a parede bacteriana para ver se vai ser bacteriostático, vai ser bactericida. Quando você estudou isso, você estudou já o procariota, a estrutura dele. Então lá não tem núcleo, né? Aliás, não tem um núcleo definido. Tem um núcleo, mas não um núcleo definido. Então, não tem organelas, não tem organelas não membranosas, né? Possui a única molécula de DNA circulada ali no citoplasma, certo? Chamado de nucleoide, né? Muito bem. E nós temos a parede bacteriana. Nós não vamos chamar aqui de diferente da célula eucariota, é que ela vai ter uma parede bacteriana, no caso, né? As procariotas, ou seja, bactérias e arqueias, perfeito? E as eucariotas? As eucariotas, né? Pode ser fungo, pode ser um protozoário, ok? Elas são mais complexas, um pouquinho. Então nós vamos ter ali organelas membranosas, né? Nós vamos ter núcleo, mitocôndrio, retículos plasmáticos, né? DNA localizado no interior do núcleo. Então você deve lembrar, isso vem mais lá da biologia celular, tá bom? Então, dois grandes grupos. Quais as estruturas principais, por exemplo, de células microbianas, né? Vamos lá. Membranas plasmáticas, se eu estou falando aqui dos tipos celulares que tem, né, eucariotas, né? Se eu estou falando dos procariotas, eu estou falando de parede celular, né? Por exemplo, as gram-positivas, se eu falar de bactérias agora, as gram-positivas, né, um tipo de bactéria, possuem a camada espessa de peptídeo glicano. Veja, então aqui eu já tenho uma característica do que protege, né, a informação genética dessa bactéria. Se eu tenho uma gram-negativa, que a gente chama, né, a gente vai ter ali uma camada fina de peptídeo glicano, né, e uma membrana externa rica em lipossacarídeos, LPS. Isso aqui faz todo sentido quando a gente desenvolve antibióticos. A gente precisa de um antibiótico que ele seja um antibiótico que faça uma ligação com a LPS, por exemplo, no caso de gram-negativas, ou aquele que tem a capacidade de romper, né, um peptídeo glicano aqui de uma gram-positiva. Então, muito bem. O que tem lá nas bactérias, por exemplo? Nós temos ali algo que ajuda a bactéria a se locomover, algo que ajuda a bactéria a se fixar. Então, a gente pode pensar assim, falando ainda de bactérias. Vamos chamar de apêndices extracelulares, né? Ou seja, não estão dentro da parede, não estão para a parte interna, mas estão na parte externa. Então, a gente tem lá flagelos, né? Confere para elas mobilidade, né? E nós temos ali o file, ou pile, né? Fibras, né? Chamada piles também, né? Facilita a adesão na superfície, como se fosse microvilosidades pequenininhas, tá bom? Então, essas estruturas são importantes a gente entender, né? E os processos metabólicos, por exemplo, né? Se falar aqui de uma bactéria, né? Um processo metabólico de uma bactéria, micro-organismo, por exemplo, bacteriano, catabolismo e anabolismo, né? Provavelmente você já viu essas palavras, já estudou lá em química, né? Bioquímica, né? Catabolismo são aquelas reações que vão quebrar as moléculas grandes em menores. Eu vou sair do macro para o micro, né? Molécula grande vai quebrando molécula pequena, né? Então, a glicólise, a fermentação, ela passa por esse processo aí, tá bom? E o processo anabólico, ou anabolismo, né? Que vai ser são as reações de síntese, em que moléculas pequenas são utilizadas para formar compostos maiores, né? Como proteína, aminoácidos, ou seja, se eu já quebrei lá no
catabolismo, uma molécula grande e uma molécula pequena. Essa molécula pequena, por sua vez, por um processo de anabolismo, o que ela vai fazer? Sofrer uma biotransformação. E essa biotransformação vai levar ao quê? Vai levar, por exemplo, a desenvolver aminoácidos, né? Proteínas, e assim sucessivamente, quando há uma absorção, por exemplo, ok? De uma molécula grande para uma pequena. Então, nós temos dois processos, catabolismo e anabolismo. E as vias metabólicas, né? Principais nos micro-organismos, se falar de bactéria ainda, estando nas bactérias, né? Respiração anaeróbica, respiração aeróbica e fermentação, né? A gente pode dividir em 3 grupos essa questão aqui de metabolismo principal, né? A aeróbica, você já sabe que a principal fonte de energia, né, são os ambientes ricos em oxigênio, gera energia, né? A partir do quê? Glicose, oxigênio, tá? Respiração aeróbica. E anaeróbica? Ela utiliza outros compostos, né, como nitrato ou sulfato, como receptor de elétrons, né? E em vez de usar o oxigênio. Por isso que a gente fala anaeróbico, né? Ou seja, ausência de oxigênio. Okay? E a fermentação? A fermentação já trata diretamente do processo metabólico aqui, mesmo em ausência aqui de oxigênio, né, onde os açúcares são transformados em álcool ou ácidos, né? Fermentação alcoólica, por exemplo, né? Pode ser realizada ali, né, pelas leveduras, né, como Saccharomyces, né, os Saccharomyces cerevisiae, os nomes aqui são bem bonitinhos, tá? Os Saccharomyces, eles têm essa característica aí, né? Para a fermentação do pão também, né? Usa Saccharomyces. Ó, se você observar, pegar lá o fermento lá da mamãe, o fermento biológico, o fermento que tem lá, você vai ver que na sua casa que você faz pão, dá uma olhadinha lá, né? Vira lá o rótulo para você lá, ver o que tem lá, né? Não é um Saccharomyces? Você pode olhar lá, que tem isso, tá? Por quê? Eles usam um processo de fermentação. Você vai ver que quando coloca isso no pão, na massa, mistura, vai fazer o quê? Uma fermentação. Isso faz o pão crescer, não é isso? Então, por um processo de fermentação. Os micro-organismos estão agindo diretamente. Lembra agora da aula 1, da unidade 1, que eu falei que ele pode ser benéfico? Neste caso, nós estamos usando um micro-organismo em favor, né, em nosso favor, para produzir o pão, por exemplo, produzir cerveja, né? Usa em favor do ser humano aí, né, para benefício próprio, e não vai causar, este organismo diretamente não vai causar problema, vai causar o consumo, né, o excesso de álcool, o excesso de carboidratos, né, em cadeia longa, o pão, por exemplo, né, e aí vai. Mas a fermentação é benéfica para nós, não tem problema nenhum, tá bom? Então, e aí, como é que a gente agora entende, dentro desse contexto, como que os micro-organismos podem sofrer processos patogênicos, né? Uma microbiota desordenada, como eu falei na unidade 1, né? Por exemplo, né, a gente pode encontrar micro-organismos que têm a capacidade de fazer isso aí, tá? Então, bactérias lá que tem as fíbrias, né, o pili, que se aderem ali, né, permite, né, que eles se aderem ao nosso tecido, ao tecido hospedeiro, né? Por exemplo, a infecção intestinal, professor. Infecção intestinal. Ora, infecção intestinal, então, pode ser causada por uma bactéria, por exemplo. O que ela faz? Ela aderiu, se fixou e proliferou dentro ali do intestino, certo? Se ela fez isso, ela pode fazer o quê? Liberar, por exemplo, exotoxinas, endotoxinas, todas as toxinas que vão gerar mal para nós, provavelmente. Se a gente está usando uma bactéria patogênica, ela contaminou nossa microbiota, tá certo? Por exemplo, as exotoxinas. Exotoxinas, por exemplo, produzidas lá por bactérias gram-positivas. As gram-positivas, né? E algumas gram-negativas também. Então, elas têm a capacidade ali de efeito tóxico específico, né? Vou dar um exemplo aqui, que é uma bactéria que a gente pode usar ela de 2 maneiras. Tanto para efeito benéfico, quanto, né, observando ela em efeito maléfico. Qual é a bactéria? A gente vai chamar aqui de Clostridium botulinum. Clostridium botulinum, para você que conhece, é aquela bactéria causadora de botulismo. Botulismo é uma doença, uma patologia clínica, certo? É uma doença chamada botulismo. Muito ruim, por sinal, que pode levar até a morte, inclusive. Certo? Se não diagnosticada corretamente. Então, o que leva a isso? Uma exotoxina. É uma exotoxina, ou seja, uma toxina produzida pela bactéria chamada Clostridium botulinum. Então, às vezes acontece. Em Brasília, recentemente, teve um caso de uma pessoa que
comeu ali abriu ali um pote de pimenta que estava lá muito tempo ali. Às vezes acontece isso de encontrar palmito, ela pode estar lá, né, se desenvolvendo ali quietinha, e aí a pessoa tem contatos, acaba sofrendo botulismo. Pode acontecer. Não estou dizendo que em todos os potes tem. Pode ser que aconteça de um pote contaminado, guardado muito tempo, e etc e tal, certo? E existe caso assim. Mas a gente pode usá-la como benéfico também. Essa mesma bactéria chamada Clostridium botulinum, ela é utilizada lá na estética, né? Na estética, como que a gente usa? A gente usa essa bactéria para produzir, né, uma exotoxina, né, chamada toxina botulínica, que você vai conhecer aí, às vezes, na estética como Botox, mas tem várias marcas de toxina botulínica. Neste caso, Botox, né, uma das primeiras marcas, né, identificadas através dessa exotoxina. Por quê? Ela causa, na verdade, um efeito para nós, no caso benéfico, que é o controle muscular. No botulismo, quando é a patologia, o que ela faz? Ela replica tanto no organismo da pessoa que ela paralisa os músculos da pessoa, certo? Então ela vai lá na placa neuromotora do indivíduo, do paciente, e faz um corte. Ela inibe um neurotransmissor chamado acetilcolina. E aí o indivíduo que tem o botulismo, ele fica totalmente enrijecido. Não vou fazer a careta aqui que não faz sentido para você, mas se você pesquisar, você vai ver como é estranho, é muito estranho, tá? Então, antigamente não sabia o que era isso, achava-se que era lá uma coisa muito ruim, chamava o pessoal para benzer, para orar, fazer um monte de coisa lá, achando que era algo estranho, fora do normal, né? Que precisava resolver, né? E tal. Mas, na verdade, o que se descobriu na sequência é que era um travamento de músculo. De tanto a pessoa ficava muito estranha e não conseguia falar e era muito esquisito. Ainda é, na verdade. Porém, só que hoje a gente tem o tratamento. A gente tem alguns antibióticos, alguns medicamentos que se identificam no início, a gente consegue resolver. No caso benéfico, o que vai fazer? Vai pontualmente, as doses que a indústria faz, a gente injeta, né, no paciente, nas rugas, ali onde tem as rugas, no músculo, né, na verdade, que provoca aquelas rugas, fazendo o quê? A mesma ideia do botulismo, só que agora em pequenas doses, pela indústria, já diferente, tratado, né, a pessoa não vai sofrer de botulismo. Vai pegar fragmento do que ela corta a placa motora, inibe, e aí a gente vai utilizar isso como benéfico para nós, como assim uma medicação, na verdade, para controle neuromuscular. Ou seja, a gente fabrica neuromoduladores através de uma exotoxina. E as endotoxinas, né, são liberadas somente após lise celular das bactérias gram-negativas. Então eu falei aqui de exotoxina e endotoxinas. Dei o exemplo da exo, agora falando das endotoxinas. As endotoxinas, na verdade, é quando o nosso sistema imune, por exemplo, ataca algumas bactérias gram-negativas, né, e elas começam a causar grandes inflamações no sistema. Por quê? À medida que a célula bacteriana rompe, ela começa a causar inflamações severas, graves. Por quê? Ao romper, ela vai soltar tudo que tem no interior, certo? E o que tem no interior dela? Uma endotoxina. Por que endo? Porque está dentro. A exotoxina está fora. Ela começa a liberar, né? A que está dentro só vai liberar se romper a parede bacteriana. Então, a diferença das duas, para você não errar na prova, né? A diferença é exatamente essa. Uma que está dentro é a endotoxina e a que está sendo produzida por fora é a exotoxina, tá certo? Então, muitas vezes, né, esses micro-organismos, né, eles têm uma ideia aqui de quando benéficos, né, quando trabalham com controle de microbiota, a gente tem que lembrar daquele conceito de mutualismo, comensalismo ou parasitismo, né? Então, mutualismo é quando as duas partes se beneficiam, né? Por exemplo, nossa microbiota intestinal. A gente precisa de algumas bactérias ali, né, contra patógenos, contra outros tipos, por exemplo, para regular. Comensalismo, apenas uma das partes se beneficia, né? Por exemplo, epiderme, né? Nós temos ali algumas bactérias da epiderme, né? Sem impacto para outra parte. A gente tem as bactérias ali que não causam impacto nenhum para nós, mas elas se beneficiam, porque elas se alimentam de restos de pele e tal, né? E tem o parasitismo, que aí sim, esse causa dano ao hospedeiro, né? Então, por exemplo, um parasita aí, se você lembrar plasmódio, né? Falciparum, causador da malária, né? E etc, entre outros, né? Então, o que acontece?
que a gente tira disso, de importância para nós? Então, na microbiota intestinal, a gente vai ter essas situações, né? Em que a formação principal ali são várias espécies de bactérias, lactobacilos, né? Escherichia coli, né? Então, a gente vai ver que tem bactérias que ajudam a produzir vitaminas, auxiliam a gente a melhorar o metabolismo, né? E também a gente pode ter aqui também uma outra lição que é a desbiose. Ao contrário disso, né, da microbiota funcionando, nós vamos ter a desbiose, o desequilíbrio da microbiota, provocada por doenças oportunistas. Por exemplo, a Cândida, um fungo, né? Cândida albicans. A Cândida albicans, ela pode gerar ali problemas para o nosso paciente, né? Então a clínica vai ter esse olhar para os pacientes, observando todos esses fatos que eu comentei com vocês. Em resumo, né? Os fundamentos que a gente viu aqui, né? É a importância da microbiologia de maneira geral, né? Porém, a gente entendeu que todo esse processo, né, os tipos de bactérias, os mecanismos, né, que a gente está estudando aqui, as estruturas, o funcionamento, né, podem levar, sim, alterações patogênicas ou não, podem ser benéficas ou não. E aí a gente viu os tipos de metabolismos delas, anaeróbico, né, ou não anaeróbicos, né, anaeróbicos ou anaeróbicos, ou não anaeróbicos, né, então os tipos, né, flagelos, a gente viu que ajuda a locomover, fixação, esses conceitozinhos que eu estou passando para vocês aqui, é o que determina para a gente várias causas de doenças, vários tipos de tratamento, vários tipos de antibióticos, se falando de bactérias e fungos, por exemplo. Muito bem, então essa foi a nossa unidade 2, e a gente vai falar na unidade 3, que vai ser a nossa próxima, né, sobre como que elas crescem, se desenvolvem, né, para a gente ver a importância clínica disso. Até lá!